Boa noite a todos, boa noite, crianças. Estamos começando hoje mais uma ministração da EBI. E hoje eu vou continuar aquela história de Moisés que eu comecei lá nas aulas anteriores, né? Como vocês lembram, a aula passada foi da professora Cláudia, então ela ministrou sobre Jesus é o caminho. E eu vou continuar hoje contando a história de Moisés. Para quem não estava, quem não conseguiu acompanhar o começo da minha ministração, então eu vou relembrar rapidamente um pouco de como foi essa história. O nascimento de Moisés, um grande profeta do Senhor, de Deus, não é? Então, Moisés nasceu e a sua mãe, Joquebede, ela ficou com muito medo que ele fosse morto pelos egípcios. Então, ela colocou ele sobre a orientação de Deus, não é, crianças? Ela colocou ele sobre um cesto e levou até o rio Nilo. Ali, a princesa, a filha do faraó, achou ele e resolveu cuidar dele, porque ela gostou muito dele naquele momento. Então, a sua mãe, ela continuou amamentando, cuidando dele, ensinando os princípios de Deus para ele. E lá no Egito, ele se tornou um príncipe. E então ele aprendeu muitas coisas. Ele aprendeu a ler, a escrever. E ele aprendeu toda a ciência que ele podia aprender lá. E ele aprendeu a falar muito bem, a se apresentar muito bem para as pessoas. Mas aí o tempo foi passando, ele foi crescendo, ele ficou jovem, não é? Ele se tornou um príncipe. E aí, um certo dia que ele estava lá passeando, olhando o trabalho dos hebreus, que era o seu povo, ele encontrou um egípcio maltratando um homem do povo dele, um israelita. Então, vocês lembram o que ele fez? Eu contei na aula passada, né? Isso aí, Arthur, ele matou aquele homem. E isso era uma coisa ruim, não é? Mas como ele queria defender o seu povo, ele ficou muito triste, ele fez isso. E então o faraó, ele ficou furioso e resolveu ir atrás dele. E aí ele fugiu lá para a terra de Midian, uma terra muito longe. Lá, ele conheceu a sua esposa, chamada Zípora. Aí ele casou, ele teve filhos, e foi aí que a gente parou com a história, não é? Então, agora eu vou continuar essa história para vocês, tá? Mas antes, eu quero fazer uma pergunta. Olhando essa carinha aqui, o que será que ela representa? Ela está chorando, está muito triste. Pode ser que esteja angustiada, não é? Essa aqui representa o medo. E vocês, do que sentem medo, crianças? Podem me citar alguma coisa? Do que vocês têm medo? De algum bicho, de escuro? Sim? De injeção. Isso aí, nós temos muitos medos, não é, criança? E olha só, Deus diz que nós não podemos sentir medo de nada, que é proibido sentir medo. Ele não diz isso, né? É isso aí, Arthur. Nós podemos sentir medo, não é? Deus não nos proíbe disso. Mas o que importa é o que a gente vai fazer com esse medo. Se a gente vai deixar que ele atrapalhe a nossa vida, que ele deixe a gente de fazer as coisas ou não, não é? E eu quero ler um versículo que está lá em Isaías, capítulo 41, versículo 13. Diz assim: Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Quando Deus diz que Ele toma pela mão direita para ajudar, será que Ele está querendo dizer que Ele não pode pegar na minha mão esquerda? Só pode ser a direita? Isso é uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando e resolvi ir procurar.
Quando Deus diz para segurar na mão direita, isso representa que ele tem todo o poder e autoridade. Então, o lado direito, ele é um lugar de honra, não é? Ele é um lugar onde Deus, ele mostra o seu poder. Por isso que ele diz na mão direita. E ele diz que nós não precisamos temer, porque ele segura na nossa mão e ele nos ajuda em todas as situações, tá? Então, continuando a história de Moisés, ele estava lá no deserto de Midian e ele foi apacentar as suas ovelhas, ou seja, ele foi reunir as suas ovelhas lá em Midian. E então, ele avistou lá longe, lá na frente, uma coisa. E essa coisa era uma sarça, crianças, uma sarça ardente. Mas que nome difícil, né? O que é uma sarça? Sarça era um arbusto, ou seja, uma árvore que estava em chamas, estava pegando muito fogo. Só que essa árvore, ela não queimava. Então, Moisés se aproximou dessa árvore e as folhas não se consumiam. Ela estava pegando fogo, mas não queimava. Então, Deus disse assim, sandálias, porque lá era um lugar santo, ou seja, aqui é onde Deus estava, ele estava aqui, ó, crianças, nessa árvore. E o fogo representava a Deus, o poder de Deus. Era por isso que a árvore não estava queimando, não é? A sarça. Então Deus disse a Moisés que ele mandaria ele lá para a terra de Faraó, novamente, para que ele fizesse sinais, para que Faraó cresce no seu poder. Porém, Moisés ficou com muito medo e começou a dar desculpas. Ele disse que não queria ir para lá. E Deus disse que ele teria que ir, porque ele era o escolhido de Deus. E aí, ele falou assim, você vai para lá e você vai fazer o primeiro sinal. Você vai tocar o seu cajado no chão, e o que será que vai acontecer? Ele pediu para tocar o cajado no chão, e aí o cajado se transformou numa cobra. Olha só, crianças, uma cobra. E Moisés fugia da cobra. Então, Deus disse para ele pegar a cobra pela cauda. E aí ela se transformou em cajado novamente. Deus falou assim para Moisés, que se Faraó não cresce nesse sinal, ele faria o segundo sinal. Então ele disse para Moisés, coloca sua mão no peito. E ele colocou. E a sua mão ficou branca como a neve. Ela estava cheia de lepra. Lepra é uma doença muito perigosa e que ela não tem cura, sabia, crianças? Ela só tem cura para Deus. Então Deus falou assim, agora coloca a sua mão de novo no peito. Moisés colocou e a sua mão estava limpinha novamente. Não tinha mais nada. Deus tinha curado ele totalmente. E Deus falou assim, ainda se ele não crer que eu sou o Deus Todo-Poderoso, você fará o terceiro sinal. Você pegará com as suas mãos a água do rio e então soltará na terra. E aí essa água se transformará em sangue. E aí o faraó vai ter que crer. Porém, Moisés estava muito preocupado e começou a dar desculpas novamente. Ele disse, mas Senhor, eu tenho a boca muito pesada, eu também tenho a língua pesada, eu não sou eloquente. Ou seja, ele disse que ele não sabia falar muito bem,
ele não tinha facilidade. Ele ia chegar lá na frente do faraó e não iria conseguir falar nada. Então, Deus falou assim: Moisés, mas quem é que fez o cego? Quem é que fez o mudo? Ele queria dizer que é ele que fez todas as pessoas, assim, do jeitinho que elas são. Então, ele escolheu a ele e ele estava preparando, só que ele não queria ir, não é? Então, ele disse que iria mandar o seu irmão, o Arão. Moisés falaria todas as coisas que Arão teria que fazer e Arão serviria como porta-voz de Moisés. Foi isso que aconteceu. Eles chegaram diante do faraó, Arão pegou o cajado, encostou no chão e ele virou uma cobra. Mas os magos de faraó fizeram a mesma coisa. Porém, o cajado de Arão devorou as cobras lá do faraó. E eram mais do que as de Arão. E aí, o faraó endureceu seu coração. Ele não creu que Deus existe, que é um Deus todo-poderoso. Porque vocês se lembram, crianças, que ele acreditava naqueles deuses e pedra, aquelas imagens, aquelas estátuas? Eles não criam no nosso Deus. Então, surgiu a primeira praga do Egito. E quantas pragas eram, será? 10 pragas. E essa era só a primeira. Arão encostou de novo seu cajado nas águas do rio Nilo e as águas se tornaram em sangue. Olha só, ficou tudo vermelho. E os peixes estavam morrendo. A água cheirava mal e ninguém podia tomar aquela água. Mas os egípcios fizeram a mesma coisa. Eles encostaram seu cajado na água e transformaram toda a água em sangue. E aí só aumentou, não é? Eles só dificultaram. Tanto que as pessoas tinham que cavar na terra para poder achar água limpa. Vocês notaram, crianças, que Deus, ele fez a água virar sangue. Os egípcios também fizeram. Mas só quem podia reverter essa situação, ou seja, só quem podia transformar a água de sangue em água limpa, era Deus. Os magos lá do faraó não podiam fazer isso, porque só Deus é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder para fazer e para desfazer todas as coisas. Então, ele pode permitir que uma doença entre na vida das pessoas. Permitir, porque não é ele quem coloca, não é? Mas ele pode curar. Ele permite, mas ele cura. Tá? E então, tinham mais 9 pragas no Egito. Porém, essas 9 pragas também vão ficar para a próxima aula, né? Porque são muitas e aí nós temos muitas coisas mais para ouvir de Moisés, não é? Temos as outras pragas, temos os mandamentos, o mar que se abriu, mas tudo isso vocês vão ver nas próximas aulas, tá, crianças? E eu quero voltar lá naquele versículo que fala que nós não devemos temer, não é? Lá em Isaías 41, 13. E eu vou ler novamente para vocês. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, crianças, essa história de Moisés, ela quer dizer para nós que nós não precisamos ter medo. É uma coisa que a gente sente, né, no dia a dia. Mas que Deus vai estar conosco em todas as situações. Então, um exemplo assim, às vezes, nós temos medo de falar para as pessoas de Jesus, não é? Para um amigo nosso, para um parente próximo. A gente tem medo que eles rejeitem, que eles não gostem mais da gente. Ou até mesmo, não que a gente tenha vergonha de falar de Jesus, mas nós temos
Medo de não saber o que falar para as pessoas, né? Mas é aí que a gente lembra que Deus, Ele está usando nós. Mas quem vai colocar toda a informação no nosso coração, na nossa mente, é Ele mesmo, não é? Ele só nos usa, mas é Ele que vai falar no nosso coração. E outro exemplo para vocês. Às vezes também nós temos medo de situações cotidianas, como, por exemplo, quando estamos lá na escola, precisamos apresentar um trabalho, a gente fica com muito medo, assim, fica tremendo, fica ansioso. E aí acontece de não querer ir apresentar, não é? Já aconteceu isso com vocês? Aposto que já, né? Não é fácil. Dá sempre um friozinho na barriga. Mas, e se a gente não for? Às vezes é um chamado de Deus, não é? Às vezes Ele dá a oportunidade da gente falar de Jesus para as pessoas. E as consequências vão vir, não é? A gente não pode deixar que isso atrapalhe. Se eu não apresentar meu trabalho lá, eu posso tirar uma nota baixa, posso até reprovar. Então, eu estou deixando o medo tomar conta dessa situação. Isso não pode acontecer. Lembrando que sentir medo é normal, mas a gente não pode deixar que isso atrapalhe. Até um exemplo, assim, da minha vida. Quando eu comecei a subir aqui em cima para ministrar as aulas, não foi nada fácil, né? Eu fazia vídeos e tal, mas teve um dia que o pastor Leandro me convidou para fazer uma aula ao vivo. E vocês pensam que eu aceitei assim de boa? Nossa, eu vou lá e pronto. Não, eu aceitei, né, crianças? Mas, assim, claro que eu fiquei muito nervosa, com muito medo, mas eu pensei, essa é a oportunidade que Deus está me dando de falar de Jesus, né? E eu não vou deixar isso ir embora porque eu fico nervosa, porque eu fico com medo, né? Isso é normal, não é só eu que sinto isso. E aí eu resolvi ir lá. E como é que a gente deixa o medo para trás e começa a fazer as coisas? Enfrentando ele. É só assim que a gente vai conseguir, tá? Então, não deixem que o medo tome conta da vida de vocês. Não deixem que vocês acabem deixando de fazer as coisas por causa disso. Que muitas vezes Deus quer nos usar. Então, não vamos fazer igual Moisés fez, né? Ele não queria ir. Ele queria que Deus mandasse outra pessoa no lugar dele. Ele mandou Arão, não é? Mas ele estava lá, ele estava junto, ouvindo a voz de Deus e, de certa forma, fazendo a vontade dele. Tá bom? Então, lembrem sempre disso. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.